no vídeo de hoje vamos falar sobre os tipos de especiação e também sobre a especiação alopátrica. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia Ita. Bem, turma, então hoje começaremos as aulas sobre os mecanismos de especiação e vamos falar especificamente, da especiação alopátrica e sobre os tipos de especiação. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí embaixo aquele like para estar ajudando o canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu deixo exercício de fixação com correção automática para vocês, beleza? Então, bora para nossa aula. É o seguinte, hoje então nós vamos falar do processo de especiação. Mas o que é especiação? Bem, especiação é o processo de formação de novas espécies. Isso mesmo. Então, essa especiação vai ocorrer a partir de um ancestral em comum desses indivíduos, tá? Envolve a ocorrência de diferentes eventos, então pode ser de diferentes formas, tá certo? Olha aí, como mutações, diversificação gênica e seleção natural. Vamos entender. Aqui nós temos dois exemplos de especiação. Percebam lá, nós temos anagênese lá do outro lado, né? A anagênese é com o passar do tempo. Os indivíduos vão se modificando naturalmente. Agora, quando eu falo de cladogênese, estou falando de um momento em que algo ocorreu e que fez com que uma única população se dividisse. Tá? Uma fosse para um lado e outra para o outro. Pode ficar tranquilo que eu vou estar falando delas aqui, todas aqui para vocês, fica tranquilo. A de lá, nós chamamos de especiação simpátrica. Os indivíduos continuam no mesmo ambiente e vão modificando. E aqui, na cladogênese, nós chamamos de especiação alopátrica. Tranquilo? Então, olha só. Pode ser feita sem ou com ocorrência de isolamento geográfico. A ocorrência do isolamento geográfico, nós vamos levar em consideração essa aqui, ó, cladogênese, tá? Então, olha, assim distinguimos dois tipos, como eu já falei. Alopátrica, alo, diferente, e patris, lugar de origem. Então, de diferentes lugares de origem. Agora, simpátrica, sim, é com, então, no mesmo lugar de origem, que seria lá o que aconteceu na anagênese. Quando nós falamos de anagênese, nós estamos falando de tempo, período de tempo em que foram ocorrendo ali as modificações, tranquilo? Vamos lá. Especiação alopátrica. Então, é resultante, de quando uma população é dividida por uma barreira geográfica. Vou explicar. Acredita-se que seja a forma predominante de especiação para a maioria dos indivíduos. Esse processo pode ser desencadeado a partir de um isolamento geográfico. Por exemplo, vou mostrar para vocês. O isolamento geográfico pode resultar em isolamento reprodutivo. Então, nós vamos ter uma linha de acontecimentos que vai chegar a um certo ponto em que os indivíduos não conseguem cruzar. Aí, nós temos a formação, nós podemos considerar como uma nova espécie. Presta atenção nesse exemplo aqui. Nós temos uma população, tá? Aí aconteceu ali alguma coisa no ambiente e criou-se uma barreira entre eles. Percebam, antes eles viviam em conjunto. Tinham ali determinados genótipos, expressos ali, ó, em fenótipos, na população. E ali você tem os indivíduos com determinados fenótipos, alguns cinzas, outro preto com um bico longo. Aqui embaixo você tem os cinzas, Você tem alguns mais altos, outros mais baixos. Você tem ali um pretinho ali com um bico mais comprido e tem até um marronzinho.
Então, beleza. O que aconteceu? Eles foram separados por essa barreira aí, ó, que está em vermelho. Então, foram isolados, cada um em um canto. Aí, com o passar do tempo, esses indivíduos que estão aqui no norte, vamos colocar dessa forma, norte e sul, os indivíduos que estão no norte, eles foram para uma região mais clara, uma região que os colocou em pressões diferentes, tá? Dos indivíduos que foram para o sul, entendeu? Então, lá menor incidência de sol, ambiente mais claro, acabou que com o passar do tempo, esses indivíduos foram ali se tornando diferentes. Então percebam, aqueles fenótipos que estão expressos lá no outro lado, já não estão mais aqui. Por exemplo, a cor, né, desses indivíduos. Os indivíduos que foram para o sul, eles foram submetidos a pressões ambientais diferentes. Então percebam, aqueles indivíduos cinzas e os pretos já não existem mais aqui, ó. Inclusive, até o formato do bico modificou. Então, a partir do momento em que esses indivíduos se encontrarem, eles se tornaram tão diferentes que nós vamos ter uma barreira reprodutiva. Então, esses indivíduos não vão conseguir cruzar entre si e ter ali descendentes férteis. Então, a partir deste momento, essas populações aqui se tornaram diferentes. Então, se tornaram novas espécies, entenderam? A população que iniciou tudo lá do outro lado, já não existe mais aqueles indivíduos. Aqui nós temos duas espécies completamente diferentes. Isso se deu por causa do isolamento geográfico. Então, eu tenho uma especiação alopátrica, tá? Vamos lá. Mecanismos de isolamento reprodutivo, então, são aqueles que impedem duas subpopulações de se cruzarem, produzindo descendentes férteis. Preste atenção. Pode acontecer de duas formas. Nós temos os mecanismos que nós chamamos de pré-zigóticos, que é quando não acontece a cópula. Nós vamos ver esse mecanismo. E temos os mecanismos pós-zigóticos. Ocorreu a cópula, mas a formação do zigoto não vai ser como deveria. Vou te explicar. Olha aqui. Os mecanismos pré-copulatórios são esses daqui, ó. São aqueles que impedem, de alguma forma, a realização da cópula. Então, não chega a cruzar, tá? E, consequentemente, não vai haver formação do zigoto. Não houve cópula. Então, presta atenção. Pode ocorrer devido ao isolamento estacional, sazonal ou temporal. Anotem isso aqui, tá? Ao isolamento de habitat ecológico ou espacial, ou seja, o indivíduo está num canto, outro no outro, nós vamos estar falando. O isolamento etológico ou comportamental, por exemplo, a dancinha do acasalamento, nós vamos ver. E isolamento mecânico. Vamos lá, vamos entender esses fatores pré-copulatórios, tá? Ou pré-zigóticos, que não chega a acontecer a cópula. Presta atenção. Isolamento estacional, sazonal ou temporal. Presta atenção. Se o período de acasalamento de duas espécies não se sobrepuser, elas estarão isoladas reprodutivamente pelo tempo. Então vamos lá. Nós temos plantas de uma região cujas flores vão amadurecer em diferentes estações. Uma vai amadurecer no outono, a outra no verão. Ou uma no outono, uma no verão, a outra no inverno. Então, quando uma estiver pronta, a outra não está. Entendeu? Então, isso é temporal. Agora, quando eu falo de isolamento de habitat, aí eu estou falando, ó, indivíduos de espécies diferentes podem selecionar lugares no ambiente para viver. Como resultado, cada um está num canto, né? Então, eles estão isolados reprodutivamente por causa da localização. Porque presta atenção nesse exemplo que eu vou dar aqui. O leão, aonde que ele está? Lá na savana africana, lá no continente africano. Tá? E o tigre? O tigre está mais na Ásia, né? Você encontra ele mais na Ásia. Então,
eles estão isolados por causa do território que ocupam. Agora, você pode me perguntar assim, Daniel, mas você está me mostrando duas espécies diferentes. Sim, mas eu vou te contar uma coisa. Essas duas espécies conseguem cruzar e terem descendentes férteis, que é o famoso ligre, tá certo? Que é um bicho maravilhoso. Eu vou ver se eu encontro uma foto, coloco aqui, ó. Aliás, essa foto aqui, ó, para vocês verem. Olha que bicho maravilhoso, certo? Então, esses daqui não costumam ter filhotes porque não se encontram, porque um vive num local, o outro vive em outro. Pronto. Agora, nós temos também o isolamento etológico ou comportamental, né? Em alguns animais, né, algumas espécies de animais, uns indivíduos só vão copular se eles forem bons no ritual de acasalamento. Nós temos um exemplo muito legal, que é das aves do paraíso, né? E também outro exemplo legal da gente falar é o do pavão. Ele vai exibir a cauda. Se ele fizer adequadamente aquela dança do acasalamento e a fêmea gostar, ela vai acasalar com ele. Entenderam? Então, cada espécie tem um comportamento diferente. Cada espécie ali vai ter o seu modo, o seu comportamento. Se for adequado e a fêmea gostar, ó, ganhou, garanhão. Se não gostar, perdeu o playboy. Pronto, não vai acasalar. Vamos lá. Outro, isolamento mecânico. Hora que aconteceu lá atrás, né, que eu falei da especiação alopátrica. Aí os indivíduos ficaram tanto tempo longe, pressões seletivas, selecionaram ali, foram selecionados, né, seleção natural, os indivíduos com fenótipos que deram condições deles sobreviver, perpetuaram ali, passaram seus genes adiante. Então, eles ficaram tão diferentes que os órgãos sexuais, os órgãos reprodutivos ali modificaram. Então, não dando condições mais deles reproduzirem. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a compatibilidade entre os órgãos reprodutores, por exemplo, tamanho ou forma. Não tem como, pensa comigo, eu fazer o cruzamento desse cachorrinho bonitinho que cabe dentro de um copo com esse dog alemão, né? Concorda? Só o tamanho do órgão reprodutor do macho do dog alemão é do tamanho do outro cachorrinho. Então, não há possibilidade de cópula. Beleza até aqui? Olha só, gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? Bem, pessoal, antes de continuarmos nossa aula, eu gostaria de te fazer um convite. Isso mesmo, eu gostaria de te convidar para vir a ser um patrocinador aqui do canal Biologia e Tal. A partir de R$1 mensal, você ajuda o nosso canal a atingir a meta lá do site Apoia-se. O link eu vou deixar aí na descrição para vocês, hein? Então dá uma conferida lá que você vai ter diversas vantagens quando você se tornar um patrocinador aqui do canal. E dentre essas vantagens eu sempre falo, dou esse spoiler, hein? Dependendo do valor da sua ajuda, você terá direito até aulas particulares comigo, tá certo? Então não perca tempo, faça como a nossa amiga Mariana Cury e venha ser um patrocinador aqui do canal, beleza? Bora continuar nossa aula. Nós temos os mecanismos pós-copulatórios, então são aqueles que atuam depois do zigoto se ter formado, tá certo? Presta atenção. Pode ocorrer as seguintes situações, tá? Inviabilidade do híbrido, vou explicar para vocês. Esterilidade do híbrido, muito conhecido e muito cobrado em provas. E deteriorização da segunda geração, ou seja, da geração F2. Vamos entender. Inviabilidade do híbrido. Então, os membros de duas espécies podem copular e formar o zigoto. Mas ele pode ser abortado, tá certo? Então, ó, ele morre prematuramente devido à incompatibilidade entre os genes dos dois gametas que participam da formação. Então, o indivíduo ele pode ser ali abortado, ou às vezes pode chegar a nascer, vive um tempo e morre. Então, ele é incompatível, tá certo? Então, é inviável este híbrido. Outro mecanismo pós-copulatório
é a esterilidade do híbrido, esse que é muito cobrado. O exemplo é o seguinte: os indivíduos vão então se desenvolver normalmente, mas vão ser inférteis, não vão conseguir se reproduzir. Égua e jumento é o clássico, né? Então nós temos a égua cruzando com o jumento, ou também conhecido como jegue ou asno. Aí nós vamos ter os híbridos, que é a mula ou o burro. Esses indivíduos aqui são inférteis, eles nunca vão ter filhotes. Okay? Então isso é um outro mecanismo pós-copulatório. E nós temos também deterioração da geração F2. A primeira geração, você mistura duas espécies, né, os genes dela. A primeira geração é normal e fértil, mas os filhos deles vão ser completamente fracos e estéreis. Isso se dá por recombinação gênica, então você mistura. Por exemplo, cultivo de arroz. Misturaram um arroz chinês com um tailandês. Percebam que aqui nós temos uma planta maior, outra menor, e lá nós temos uma pequenininha. Aquela pequenininha é fraca e estéril, tá certo? Então aquela é a geração F2. A outra aqui, desenvolveu legal, primeira geração, mas agora aquilo lá não conseguiu sobreviver. Tranquilo? Gente, vamos entender só alguns conceitos aqui antes, né, de terminar a aula. Irradiação adaptativa é quando diferentes espécies adaptadas a diferentes condições, né, ambientais tiveram origem a partir de uma população ancestral comum por processo de especiação geográfica, ou seja, alopátrica, né? Então presta atenção, ali nós temos um mamífero que é um ancestral de todos esses outros. E nós temos diversas adaptações aqui entre os mamíferos. Então, todos eles têm um ancestral em comum, né? Então, nós temos lá no 2 um macaco, um mamífero arborícola. Temos um que voa, um morcego. Temos um cavador, tá? Uma topeira. Temos aqui um veado, um corredor. Temos uma baleia, que nada. Temos lá um indivíduo adaptado a um ambiente desértico. E temos lá um carnívoro de grande porte, tudo mamífero, e todos tiveram um ancestral em comum. Nós chamamos isso de irradiação adaptativa. Anota para não misturar com os próximos conceitos. E nós temos a convergência evolutiva ou adaptação convergente. Presta atenção. Seres de espécies totalmente diferentes. Coloquei até aí, diferente aí a corzinha. Podem evoluir no sentido de aquisição de adaptações semelhantes para a vida no mesmo ambiente. Presta atenção. Assim acabaram surgindo espécies diferentes com características em comum, às vezes com acentuada semelhança. Presta atenção nesses três. Nós temos o tubarão, que é um peixe. Temos o ictiosauro, que é um réptil que viveu há milhões de anos atrás. E temos o golfinho, que é um mamífero. Percebam, todos se parecem. O formato fusiforme do corpo se parece. As nadadeiras se parecem. Porém, esses caras aqui não têm nada de ancestralidade em comum. São espécies completamente diferentes que vivem no mesmo ambiente aí, na água, né? Ou que viveram, né? Mas as pressões levaram eles a ficarem semelhantes, porém, não tem nada a ver um com o outro. Nunca conseguiriam ter ali, por exemplo, descendentes, né? Nunca cruzariam, entendeu? Bem, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, já deixa aí aquele like. Se não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu deixo exercício de fixação com correção automática para vocês. Ah, só mais uma coisa, não sai agora não, que vão aparecer aqui na tela mais 2 vídeos para vocês darem continuidade aos seus estudos, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!